Boa noite. Primeiramente, eu quero cumprimentar o pessoal que está ali do outro lado das câmeras, o pessoal da internet. Sejam muito bem-vindos. Não se esqueça de passar adiante essa mensagem clicando ali onde você pode compartilhar. E não esqueça de curtir também. Tudo certo? Vamos fazer uma oração para começar. Te agradeço, Senhor, pelas bênçãos. Te agradeço pela oportunidade de estar aqui neste púlpito falando sobre Ti. Te peço que venha estar comigo, que eu possa falar diretamente do Teu trono. Te agradeço isso em nome de Jesus. Amém. Eu vim aqui hoje contar a história de Alexandre o Grande. Deixa eu colocar aqui. Começando com seu pai Filipe II, ele conseguiu formular uma estratégia de atacar melhor nas suas campanhas, fazendo a falange, que é umas lanças compridas, que vocês vão ver aí na foto uma hora, já vão passar aqui. Essas lanças compridas para conseguir atingir melhor o seu oponente. E o Filipe II, ele conseguiu juntar lá na Grécia as cidades-estado com essa estratégia diferenciada de guerra. O seu filho, Alexandre, que é o mais famoso, né, nasceu em 356 a.C. Dos 13 aos 16 anos, ele colocou o seu filho para aprender com o sábio Aristóteles. E, mais ou menos com 18 anos, ele já percebeu que o seu filho tinha um talento militar excepcional. Ele se tornou o chefe das tropas do seu pai. E ele fazia uma dobradinha com o pai. O pai atacava e fazia de conta que fugia. O exército ia atrás do pai e ele vinha atrás de destruir esse exército. Então, desde cedo, ele já era inteligente e expert em batalhas. Por isso que se tornou Alexandre o Grande, já desde cedo. E quando foi com 22 anos, ele decidiu fazer o seu sonho acontecer. Quando o pai morreu, foi assassinado, diz as lendas que ele teve participação nesse assassinato do pai dele. Ele tinha um sonho, juntar o Oriente com o Ocidente. E com 22 anos ele transpôs aquele pontinho que está assinalado ali, que era difícil passagem, diz que ele pediu uma orientação para os deuses, e diz que ele recebeu em sonho essa dádiva dos deuses, que mais para frente a gente vai contar como que aconteceu, e é o ponto interessante aqui do nosso contexto. Pensa bem, você que está aqui, tem alguém com 22 anos aqui? Tem ninguém? Tem um monte de gente que levantou a mão, né? Você que está nos assistindo tem 22 anos? Olha só a quantidade de poder que Alexandre tinha na mão com 22 anos. Olha ali, ó. Ele passou esse Helesponto com 48.100 soldados de infantaria, 6.100 de cavalaria, 120 navios com a tripulação de 38.000 homens. Com 22 anos ele tinha esse poder todo na mão. Já pensou você, com 22 anos, com todo esse poder na mão, o que faria? Ele conseguiu transpor, segundo a lenda que ele teve esse sonho dos deuses, aquele ponto que era difícil. Olha só o que aconteceu com essa campanha dele. Esse ponto está lá em cima, lá, um pouquinho depois da seta, ali onde está a Macedônia, e tudo que ele alcançou no seu sonho. Determinado esse homem, né? Pode tirar o slide, Vou continuar aqui. Pois bem, ele começou a sua campanha invadindo a Pérsia, combatendo o rei Dario III, e o rei Dario III conseguiu fugir e deixou tudo para trás. Deixou a mãe, a sogra, a esposa, e eles cuidaram muito bem, que não é de regra, que eles matam todo mundo. E o Dario III tentou negociar com Alexandre o Grande, oferecendo barras de ouro pela sua família, e o Alexandre ficou com um pouquinho de raiva. E disse assim: eu que mando aqui. Não vem com essa história de querer resgatar a família. E
ele decidiu ir atrás de Tiro. Pode botar de volta o slide. Tiro era uma cidade que estava ali sendo oponente, e a cidade de Tiro já estava na profecia de Ezequiel. Ezequiel 26, 18 diz o seguinte: ó poderosa cidade marítima, com o teu poder naval que aterrorizou todos quantos vivem no interior, como foi que desapareceste do mar? Ezequiel já tinha profetizado a cidade de Tiro. E o Alexandre o Grande tinha que chegar até a cidade de Tiro, que ela era uma ilha longe da costa, e ele tinha que fazer uma ponte que chegasse até lá na ilha. Essa ponte era de terra, ele foi sedimentando até chegar. Só que ele não conseguia chegar, porque o pessoal de Tiro era expert em navios, e eles destruíam a parte que estava começando a chegar lá perto, e eles explodiam, jogavam navios, e ele não conseguia chegar até lá. Então ele pediu ajuda para os seus aliados ao redor, que seriam as nações em volta. E ele também pediu para Israel. E ele mandou um WhatsApp lá para o sumo sacerdote, brincadeira, pedindo assim, olha só, o que ele pediu para Israel: eu quero fornecimento de tropas, livre trânsito entre o exército macedônio e Jerusalém e assistência geral. E o que aconteceu? O sumo sacerdote Jado, deu uma resposta não muito boa para um general no sangue quente na guerra. Olha só, Alexandre, nós somos aliados da Pérsia, nós não podemos quebrar essa aliança, porque toda vez que nós quebramos essa aliança, Deus nos castiga. Pensa bem, o general lá, lutando para chegar na cidade que estava lá na ilha, construindo, morrendo seus soldados, recebe uma respostinha dessa. O que ele pensou? Próximo vai ser vocês. Pode colocar na lista. Pensa bem, né? O general não ia dar moleza para uma respostinha dessa? Pois bem, o Jado, que é o sacerdote, vamos botar ali o Jado, ficou muito preocupado. Olha só, ficou pensativo, próximo vai ser nós, e pediu orientação para Deus. Segundo a lenda, Deus mandou um sonho para ele, dizendo que ele tinha que fazer diferente. Coloca flores na cidade, vão recepcionar esse general todos de branco, e foi o que ele fez. Pois bem, acabou a campanha de Alexandre o Grande, ele conseguiu destruir Tiro, a profecia de Ezequiel se cumpriu, a cidade foi derrotada, está ali a cidade derrotada. Ixi, voltou para trás, não, para trás. Ixi, não está indo para trás. Para trás. A cidade foi derrotada, e não foi derrotada ainda. Aqui, a cidade foi derrotada, e 6.000 homens do Alexandre morreram nessa campanha. Quando ele atacou a cidade, os homens que sobraram, ele mandou crucificar todo mundo. 2.000 pessoas, 2.000 homens foram crucificados. E todas as mulheres e crianças, que era bastante gente, foram todas vendidas como escravos. E aí, pensa bem, lá o Jado pensando, e agora? Ele sabia das notícias, né? Agora vai ser nós. Pois bem, o general Alexandre, com toda a sua comitiva, com aquelas lanças bonitas ali, chegando lá em Jerusalém, né? E o que acontece? O que acontece? O sacerdote falou assim para o povo: vamos lá para a beira da porta da cidade receber esse general. A gente vai fazer uma festa, todo mundo vai vestido de branco, a gente vai colocar nossas roupas bonitas de sacerdote, vamos colocar flores na cidade, vai ser uma festa. Pensa bem, o povo pensando, né? Lá está chegando aquelas lanças ali, né? Festa, coisa nenhuma, né? Mas todo mundo está sorrindo, esperando o general. E vem o Alexandre, vê aquele povo todo lá esperando ele, com toda aquela pompa. Acontece uma coisa inusitada. Ele desce do seu cavalo e cumprimenta o general e faz uma reverência e se curva, perante o sacerdote. Desce perante o sacerdote, se curva e faz uma reverência para o sacerdote. Os generais ficaram assim: acho que está batendo, não está batendo muito bem da bola. O que está acontecendo com o Alexandre?
ele não faz isso com ninguém, está se curvando perante um sacerdote. A gente veio aqui para saquear a cidade e fazer uma punição para esse sacerdote que não está muito bem não está batendo muito bem dentro do esquema. E aí ele teve que dar satisfação para esses generais. É o seguinte: lembram daquele ponto lá que eu precisei passar e não conseguia passar? Pois bem, eu recebi num sonho um tipo de um anjo, de um sacerdote de branco, assim, que me falou, que me garantia que eu ia conseguir vencer. E eu fiquei confiante e hoje eu consegui vencer e invadir a Pérsia. O Jado ficou feliz, né? Pensa bem, né? Convidou o Alexandre para entrar dentro da cidade. Segundo a lenda, ele ficou 2, 3 dias dentro da cidade, reverenciando a Deus. E ele não se tornou cristão, não se tornou judeu. Ele fazia isso com todo mundo, toda cidade que ele chegava, que ele via que tinha um Deus, um templo, e entrava e adorava. Mas ele ficou 3 dias lá e gostou do povo. Foi aí que teve uma aliança entre Alexandre e o povo de Israel, fez um convênio, foi diferente para todo mundo. O Jado mostrou nas profecias, que está escrito lá em Daniel 8 e Daniel 11, a história de Alexandre. E 200 anos antes de existir o Alexandre, já estava profetizado que ele seria ali aquela parte da profecia. E aí o que aconteceu é que o povo foi beneficiado, entre aspas. Ele falou assim: todas as crianças que nascerem nesses 3 dias que eu estou aqui, pode colocar o meu nome de Alexandre, espertinho, né? Ele criou 20 cidades com o nome de Alexandria, e só uma que subsistiu, que é que está lá no Egito. Então, assim, pode botar o meu nome nesse pessoal de vocês. E pode botar aí o slide. Diz que esse encontro foi narrado ali pelo Joséfos, esse encontro. E ele fez um convênio com o povo. Aqui que está o ponto principal desse texto aqui. Vocês podem estudar filosofia lá, a gente vai respeitar o contexto de vocês, e os sábios de Israel não gostaram disso. Mas os sábios que se interessaram foram até a Grécia estudar e voltaram sabendo de filosofia. Só que aí aconteceu um processo reversivo. Em vez de continuar estudando o Velho Testamento, os sábios começaram a estudar cada vez mais filosofia e menos a palavra de Deus. Daqui a pouco, eles chegaram num ponto que eles queriam ter uma condecoração com aquela sabedoria que eles tinham. Então, eles colocaram uma roupa distinta para quem sabia mais. Eles passaram a usar uma roupa diferente para quem sabia mais. Daqui a pouco, eles inventaram uma espécie de um conselho, que quer dizer sinédrio, que vem do grego. E daqui a pouco o sinédrio se tornou algo maior na vida de todos os judeus, e eles começaram a acreditar no que o sinédrio dizia e desistiram da palavra de Deus. E aí aconteceu o seguinte: o sinédrio se tornou uma autoridade. Ixi, daqui a pouco chega na autoridade. Todos os sábios passaram a falar de filosofia e menos da palavra de Deus. Deixa eu botar aqui na tradução. Ixi, voltou. Estou atrapalhado hoje, hein? Está aqui, ó. Uma citação da senhora Ellen White. Quando os judeus se afastaram de Deus, a fé se obscureceu e a esperança quase deixou de iluminar o futuro. As palavras dos profetas não eram mais compreendidas, não eram compreendidas. Começou a existir um sistema que seria o sinédrio, que esse convênio trouxe para eles uma vantagem e trouxe uma desvantagem. Jesus, quando veio ali falar suas palavras do reino, trouxe um método inovador para conseguir desfazer a linguagem de quem era do sinédrio. João não frequentou o sinédrio, Jesus também não. Qual era este método inovador? Ele falava de parábolas. Aquele que tinha a linguagem do sinédrio ficava ouvindo Jesus e ficava ouvindo, isso não tem nada a ver, e ia embora. E quem queria entender ficava ouvindo as parábolas de Jesus e conseguia entender qual era a mensagem do reino.
E o Sinédrio decretou que Jesus não era o Messias. Aí que complicou, né? Vamos ver. Teve uma bênção aí, né? Teve uma bênção. O rei Ptolomeu II, Filadelfo, convidou 72 sábios de Jerusalém para fazer um banquete. E ele conversou bastante com ele, perguntou, 7 dias de festa, e achou muita sabedoria concentrada. E chegou para eles assim: é o seguinte, eu queria ter uma tradução desse livro de vocês, que parece que é maravilhoso, na minha biblioteca de Alexandria. Vamos fazer essa tradução? E aí daí surgiu o que a gente tem como nome de Septuaginta, que tem uma referência a 70. Foram 72 sábios, durante 72 dias, que se reuniram para traduzir o Velho Testamento. Foi a primeira tradução conhecida do que era só do povo judeu. Parece que o povo judeu ganhou as bênçãos e queria ficar com as bênçãos só para ele. Isso é muito ruim, né? Vamos pensar nisso, né? Vamos pensar nisso. Olha só, para um homem ser aceito na... Estou atrapalhado, hein? Para a Assembleia Judaica, ele deveria ser concluído um curso das escolas rabínicas. Aqueles que não continuavam o procedimento não recebiam conhecimento da população. É tanto que os discípulos queriam muito ter um professor. E Jesus falou assim: vem comigo. É claro, vamos sim. Eles queriam ter um professor. Não era barato frequentar o Sinédrio. E a autoridade se tornou um sistema. Ixi, travou? Aqui. Estou atrapalhado hoje. Paulo, quando estava preso, ele foi convidado para trocar de cidades, ele foi transportado para outra cidade. Ali em Atos 24, 25, e ele recebeu um convite para ir bater um papo com Félix e a sua esposa Drusila a respeito da sua fé. E ele, como bom cristão, veio conversar um assunto que tem a ver com justiça, domínio próprio e juízo vindouro, né? Coloca ali de volta aquele slide da onde chegou, o que aconteceu, esse slide aí, pode postar. O helenismo conseguiu fazer com que, através da língua que era de todo mundo, que era o inglês da época, fosse divulgado o evangelho. Esses grandes feitos, né, aconteceram porque o Alexandre era determinado. Pode retirar o slide. O Paulo foi conversar com a Drusila e com o Félix sobre justiça, e ele sabia que o governador era a falcatrua. E ele sabia que a Drusila largou do seu marido para se juntar com o governador. Então, estava confusa aí essa história, e a Drusila era judia. Então, o Félix ficou ouvindo Paulo, e tá bom esse papo nosso aqui, mas você pode ir embora, a gente conversa outro dia. Daí que surgiu o tema de hoje, que é vítima do futuro. Será que a gente não faz parecido com o Félix, quando a gente muda a nossa resposta com aquele pedido que Deus está falando, aquele Espírito Santo que apareceu na nossa vida? Vamos agora, nos pontos aqui do tema, falar sobre isso. Quando eu era mais jovem, né, bem mais jovem, eu gostava de um compositor que era roqueiro sinfônico. E eu achava aquilo muito legal, porque parecia que ele estava tocando um hino de igreja, porque era um vocal lindíssimo. E nesse ano, agora, em janeiro, eu estava zapeando ali no YouTube e apareceu de novo esse sujeito. Eu vou traduzir, viu, o que esse cara está querendo colocar para a gente com tanta beleza de sinfonia. E eu caí a ficha de que isso não me pertence, porque as letras não combinavam comigo. E na semana passada, quando eu estava pesquisando nos meus HDs, eu encontrei uma playlist completa desse sujeito no meu HD. Vai ser agora, deletei toda a playlist. Porque Jesus está dizendo assim para mim, dizendo assim para você: a quem você está adorando?
tudo que está envolvido com o inimigo está envolvido em adoração. E aquilo que você come, aquilo que você ouve, vamos colocar aqui a listinha que eu coloquei. Vamos lá, aqui. Aquilo que você come, aquilo que você ouve, aquilo que você decide, está envolvido em adoração. E ali eu achei muito interessante esse nome frutos do mar, porque não tem nada a ver com a natureza. Você já imaginou nascendo no meio do mar bananas, maçãs, melancias, laranjas? Já imaginou isso? Não dá, né? É um nome bem falcatrua, né? E é um nome para colocar você para comer o que não está autorizado ali no Levítico. Vamos pensar o que vai acontecer. Esse aqui eu vou pular. O engano do fim dos tempos será tão grande que a maioria das pessoas será levada a escolher um caminho de destruição. Eu quero falar um pouquinho sobre o que está envolvendo todos nós. Como que chegamos a isso? Ali embaixo tem um senhorzinho barbudo, que todo mundo conhece quem que é. Ele não cuidava da família, não cuidava direito daquilo que ele fazia. Uma filha dele parece que se suicidou. E ele, num ponto X da questão, queria que os trabalhadores abandonassem a Deus, amaldiçassem sua família e amaldiçassem aquilo que era a sua fonte de renda. E não deu certo essa proposta desse sujeito. Só que, pasmem, aconteceu muito mais que isso. Hoje, quase não existe nada que não tem isso envolvido, que é a destruição do nome de Deus. Ou tem gente que ainda está atrás, né? Esses senhores aí simpáticos, que têm nomes conhecidos, também decidiram destruir o nome de Deus na nossa sociedade. Muitos deles são famosos, fundando uma escola, fez uma pesquisa que influenciou a universidade, que influenciou você e eu, e hoje isso está dentro do nosso lar. O que acontece? A sede do inimigo está dentro da nossa TV, está dentro das nossas músicas, está dentro dos nossos livros, está dentro daquilo que a gente compra, porque muito tempo atrás, quem consegue destruir a imagem de Deus já planejou isso, para isso está dentro da sua família. E dentro da sua família tem uma pessoa contra você, até o seu cônjuge contra você. E esse sujeito, deixa eu ver se aparecer aqui, conseguiu. Era um cidadão que queria a destruição de Deus, e lá na cela dele escreveu umas teorias que deram certo, que hoje está envolvendo a todos nós. E é mais ou menos parecido com isso. Você está rindo, gostando da comédia, aplaudindo, vai rindo mais um pouquinho no outro dia, vai gostando, daqui a pouco você está fazendo coisas que você não imaginaria. E ele conseguiu. E a gente tem que estar atento a isso, porque já falou ali no texto anterior que muitos escolheriam o mal. Tem aqui uma farsa que a gente tem que desfazer. Aqui embaixo da pirâmide, vocês estão enxergando coisas integrais ou coisas refinadas? O que vocês enxergam? Refinados, né? Nos anos 70, a indústria conseguiu colocar na cabeça das pessoas que essa era a pirâmide nutricional. E aí, mais uma farsa. E o povo hoje está todo saudável, né? Sem doenças, esbelto, só que não, né? Nos anos 70 começou a divulgação desse projeto e hoje nós sabemos os frutos dele. Muita gente cardíaca e muita obesidade. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus quer dominar o corpo e a mente, enquanto o inimigo quer dominar ao contrário, né? Vamos abrir ali Salmo 103, 1.
Bendize a minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Imagine se nós, todo dia, fizéssemos o seguinte: ativar a semelhança que nós temos com o nosso Criador. Como diz ali em Gênesis, fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Imagine se todo dia tivéssemos ativado na nossa vida, no nosso dia, essa imagem do Criador. Nós diríamos sempre: Deus, Jesus é o meu Senhor. Segundo o que dizem as técnicas, que você repetindo várias vezes, você consegue assimilar, não é? Então eu vou pedir para vocês repetirem comigo, para passar daqui para cá, né? Vamos fazer? Repete comigo: eu sou imagem e semelhança do Criador. Jesus é o meu Senhor. Eu espero que você consiga se encontrar nesse breve texto que aqui passamos, que vai ter um dia que Jesus vai perguntar assim: e daí, você está adorando a quem? E que você consiga deletar esse arquivo, consiga mudar a sua percepção com respeito ao que já está envolvendo a nossa vida, que é essas estratégias do inimigo, e que nós consigamos trabalhar isso para que possamos colocar Jesus em primeiro lugar e possamos aguardar a vinda dele, porque é isso que nós queremos. Enquanto ouvimos a mensagem do Joel, vamos ter esse pensamento conosco. Querido, vai ser projetado ali a letra da música junto com a imagem. Nesse momento eu peço que você possa meditar na letra dessa música. Eu não tenho o hábito de cantar, mas tem umas músicas que tocam meu coração, e quando eu toco meu coração eu canto. E essa é uma das músicas que toca meu coração profundamente, que fala da volta de Jesus, da grande esperança. Então vai ser projetado ali, então você possa estar acompanhando também. Eu posso ouvir, é o poder dos ventos, é o Rei que vem e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetar dos anjos do Senhor. Ao Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor profecias estão se cumprindo. Os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando seus filhinhos. E ao Jesus chama, vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos. E os mortos viverão
para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. Os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando seus filhinhos. E ao Jesus chama, nós vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos. E os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama, e ao Jesus chama, ao Jesus chama, meu Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos. E os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. Ao Jesus chama, ao Jesus chama, ao Jesus chama, vamos para o lar, para o lar, para o lar. Amém. Amém. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem de hoje. Muito obrigado por essa esperança que temos aqui. Te pedimos que coloque esta chama dentro do nosso coração, que possamos todos os dias, em todas as nossas ações, escolher que Jesus é o nosso Senhor e possamos aguardar a sua breve volta. Te pedimos, Senhor, também por essa tragédia acontecida nesse fim de semana, que Tu cuide das pessoas que são os Teus filhos que estão lá neste local onde está acontecendo essa nova guerra. Sabemos que Tu logo está voltando
que esse prenúncio está acontecendo. E muitas das coisas que estão acontecendo, nós sabemos que são as profecias se cumprindo. Coloca no nosso coração esta bênção de hoje, coloca no nosso coração essa vontade de encontrar contigo nas nuvens dos céus. Não somos muita coisa, somos pecadores e somos indignos. Prostramos nossos pecados perante ti e nos leve com segurança para os nossos lares no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém.